Bom dia, pessoal. Então estamos mais uma vez com mais um Café com Cirurgia, uma transmissão totalmente gratuita, disponível aqui no Instagram, aberto para todo o público, mas voltado principalmente a cirurgiões dentistas, acadêmicos de odontologia, profissionais da área da odontologia que querem melhorar suas técnicas de cirurgia oral no consultório. Você que quer buscar atender mais pacientes, atender com melhor qualidade, agregar conhecimento e agregar também valor ao teu atendimento, principalmente quando estamos falando de procedimentos cirúrgicos, esse é o encontro, esse é o teu lugar, o contato diretamente comigo, que sou cirurgião bucomaxilofacial, com experiência aí na odontologia, mais de 15 anos, militando nessa área aí que a gente tanto ama, e desde o início já foi a minha grande paixão, e essa grande paixão eu executo com muito amor e carinho. Vamos lá, né? O objetivo da live hoje é que a gente fale sobre o planejamento de um caso cirúrgico complexo. Porque aqui no meu consultório, eu por trabalhar com cirurgia especificamente, eu acabo sendo um para-raio de caso complexo. E quando eu vejo esses pacientes vindo, na maioria das vezes, ou encaminhados, ou então que bateram de porta em porta, foram por diversos profissionais e não se sentiram seguros o suficiente para executar o procedimento com esses profissionais. E a grande maioria desses pacientes apresentava essa insegurança por conta de falta de informação, né? Então, muitas vezes os profissionais não conseguiam passar a predição de todos os passos, todas as etapas necessárias para realizar o procedimento dos terceiros molares deles com segurança. E eles falavam: olha, doutor, me senti um pouco inseguro, até o colega se dispôs a fazer o meu procedimento, mas ele não me explicou direito, eu não entendi muito bem o que ia ser feito e eu resolvi procurar o senhor. Então é uma queixa muito grande aqui na minha rotina. E a minha ideia é que vocês, colegas, não percam esses pacientes, não percam a confiança desses pacientes, tenham esses pacientes ali vendo vocês como uma referência, porque a partir do momento que vocês dominam os conceitos, vocês podem passar eles com tranquilidade para os pacientes. Esses conceitos eles são muito bem descritos na literatura, nós temos muitas referências que nos trazem, que nos blindam ali para que a gente trabalhe de uma maneira embasada, porém, todavia, entretanto, quando vamos realizar o procedimento na prática, às vezes esses conceitos podem ficar um pouco nebulosos e no momento, na hora do vamos ver, digamos assim, pode ser que a gente tenha dificuldade de empregar essas técnicas. Por isso, eu quero passar hoje um passo a passo, uma metodologia de planejamento que eu sigo em todos os meus casos cirúrgicos de terceiros molares e a gente vai ver isso em detalhes, vamos discutir, eu quero muito a participação de vocês. Eu tenho algumas perguntas na caixinha que eu abri ontem e eu achei muito interessante algumas perguntas. Teve alguns colegas que falaram assim, eu encaminho para o Dr. Charles. Teve uma colega que comentou a respeito da anquilose, e se isso é um fator dificultador. E aí eu lanço a pergunta para o pessoal que está na live. Vocês que já estão aí, que trabalham no terceiro molar, conhecem, tem essa rotina. Vocês acreditam mesmo na anquilose em terceiro molar? É possível que isso seja um grande complicador, um grande fator aí relevante para que a gente tenha dificuldade na extração dos nossos terceiros molares? Deixo essa pergunta no ar para que vocês respondam e a gente possa trocar ideia a respeito. Nós estamos em quantos mesmo? Como é que nós estamos? 3. Então, perfeito, gente. Olha só. Um contexto do caso que chegou, que é um caso rotineiro aqui no consultório. Uma paciente que chega com um quadro ali bem característico de um terceiro molar perto do nervo. Quando eu vejo um terceiro molar perto do nervo, geralmente esse paciente carrega uma história. Ele carrega uma história de passar por outros profissionais, ele carrega uma história de ter muito medo e ter pouco esclarecimento a respeito do problema dele. Muitos chegam pra gente com receio, com medo de ter uma paralisia facial, com medo de
ficar com o rosto alterado em algum aspecto, de ter algum problema funcional importante. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar para o paciente. Este é um nervo sensitivo. Ele não é um nervo que vai trazer aí um dano funcional, um dano motor, um dano da mobilidade do lábio dele ou de qualquer parte da face. Em diante de uma possível lesão a esse nervo, nós vamos ter aí uma alteração de sensibilidade, na pior das hipóteses, uma alteração sensorial, no sentido de uma sensação de choque, uma sensação de queimação, uma alteração, claro, obviamente que traz aí um desconforto, algo a ser evitado, a gente não pode minimizar, a gente não pode negligenciar, porém, o paciente tem que entender com clareza exatamente o que implica esta posição anatômica. A gente vai observar, primeiro de tudo, eu vejo a idade do paciente, eu levo a idade muito em consideração. Se o paciente tem um paciente mais experiente, é um paciente mais maduro, né? Estamos falando aí acima dos 40 anos, eu preciso levar em consideração exatamente se existe um processo patológico se instalando ou uma grande chance de se instalar uma pericoronarite, uma cárie, seja no terceiro ou no dente adjacente, porque na balança da indicação, da extração, vai ficando mais difícil. A gente discutiu isso no Café com Cirurgia 1. Entendendo que é um paciente que merece aí um procedimento, seja porque é um paciente mais maduro que está com um processo patológico já iniciando ou prestes a iniciar, ou então um paciente jovem que a gente precisa remover esse terceiro molar profilaticamente, eu vou determinar a primeira coisa a angulação do dente. A angulação é a primeira coisa que eu avalio. O dente pode estar mesioangulado, ele pode estar vertical, pode estar horizontal, pode estar até disto-angulado, segundo Perry Gregory. E nós vamos ter também a relação da margem com a margem anterior do ramo, nos casos dos terceiros molares inferiores. Ele pode ter uma relação tipo 1, ele está completamente anterior ao ramo, você não tem o ramo em cima do dente. Ele pode ser uma relação tipo 2, como esse dente aqui, que ele tem uma relação com o ramo que ele está parcialmente dentro do ramo. E ele pode ter, em alguns casos mais graves, mais severos, uma relação tipo 3, que o ramo está completamente em cima do dente. Isso dificulta bastante a extração. E eu verifico a relação com o plano oclusal também. Nesse caso é uma relação plano oclusal tipo B. A relação plano oclusal tipo B é quando o dente está no meio termo entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar. Se ele estiver abaixo da linha cervical do segundo molar, ele é um tipo C, segundo Perry Gregory, e se ele estiver no nível oclusal do segundo molar, ele é um tipo A. Perfeito! Determinamos então vários quesitos importantes para o grau de dificuldade cirúrgica do meu dente. E aí eu vou avaliar a condição das raízes. É muito importante, por isso a tomografia computadorizada ela é uma forte aliada. Somente na tomografia computadorizada, de feixe cônico, cone beam, eu consigo avaliar com precisão a dimensão das raízes, qual que é o volume vestíbulo-lingual delas, se existe uma hipercementose, se existe ali uma dilaceração, uma curvatura dessas raízes, se elas são divergentes, eventualmente, se essas raízes ali estão com proximidade com alguma estrutura anatômica nobre, seja o nervo alveolar inferior, seja a tábua cortical lingual, perto da região mileóidea. Então isso me traz bastante informação a respeito das raízes. Uma coisa que foi muito perguntada ali na caixinha de perguntas, eu tive 2 perguntas a respeito, é se a gente tem alguma métrica confiável para avaliar a anquilose em terceiros molares. Acredito que a tomografia de feixe cônico, de alta resolução, cone beam, ela é o único exame que realmente pode avaliar com precisão a anquilose em terceiro molar. Porém, eu vou contar uma história para vocês sobre a anquilose. Certa feita, eu fui chamado no hospital para resolver uma extração de um dente de terceiro molar. Um paciente que tinha sido submetido a 2 tentativas de extração de terceiro molar inferior. Um dente disto-angulado, com uma relação de classe 3 de ramo, lá dentro do ramo, com uma relação oclusal do tipo C, então abaixo da linha cervical do segundo molar. Um dente muito, muito, muito complexo. Uma impacção óssea muito grande, raízes volumosas, raízes com hipercementose, divergentes,
E quando eu avaliei a descrição do encaminhamento, ele tinha sido encaminhado com um diagnóstico de anquilose. E na minha experiência com terceiros molares, quando eu vejo alguém determinando que um dente terceiro molar estava muito difícil de extrair, não conseguiu eventualmente, e a primeira coisa que o colega tende a acreditar é que aquele dente estava anquilosado. Afinal de contas, todas as manobras foram feitas, o osso foi tirado, o dente foi cortado, a alavanca foi posicionada e o dente não saía. Ou seja, anquilose. A única coisa que justifica na cabeça do profissional que às vezes não tem tanta experiência, fala, não, só pode estar anquilosado isso aí, então não há nada que eu possa fazer para resolver, vou encaminhar para o especialista. Diante disso, eu submeti o paciente a um procedimento já sob anestesia geral, porque existia um edema muito grande, existia um processo inflamatório muito agudo e até uma infecção incipiente ali naquela região. E a partir do momento que foi feito o descolamento do retalho, eu pude observar que não havia sido removida a quantidade óssea necessária para a remoção daquele dente, não havia sido feito as cortes nas estruturas do dente, a odontosecção não havia sido feita corretamente, fazendo com que provavelmente esse colega não conseguiria tirar esse dente de forma alguma se não executados esses procedimentos. Então, foram falhas técnicas de planejamento e execução que fizeram com que o colega não conseguisse tirar o dente, submetesse o paciente a 2 tentativas, extremamente traumatizantes, porque o paciente passar por um procedimento sob anestesia local de horas de duração, com bastante lesão tecidual agressiva, broca, e alavanca, e solta alavanca, quebra dente, lasca o osso, isso é traumatizante. Isso faz com que os pacientes criem uma imagem muito negativa das remoções de siso, fazendo com que a sociedade tema isso em geral. E eu percebo isso. É senso comum na sociedade, entre as pessoas leigas, principalmente, que extração de terceiro molar é um bicho de 7 cabeças. E o meu serviço, e o serviço de vocês também, a partir de agora, vai ser desmistificar isso. Mostrar que com planejamento e execução correta das técnicas, você não precisa ter grandes cirurgias muito traumatizantes. E aí a tão temida relação com o nervo. Eu vejo que a relação com o nervo alveolar inferior, quando a gente bate o olho numa imagem como essa, que mostra o dente com uma íntima relação, um potencial contato, uma sobreposição radiográfica, tomográfica, a tendência é, poxa, vamos deixar esse dente quieto aí, não vamos mexer nisso não. E às vezes o paciente fica, passa ali ano, entra ano, e ele não toma consciência da necessidade de ele remover esse dente, mesmo tendo proximidade com o nervo. Porque se ele não remove o dente, outros problemas maiores podem acontecer. E aí, por conta de uma possibilidade de lesão ao nervo, que pode ser minimizada com técnica cirúrgica correta, a gente tem aí um paciente que não vai fazer o procedimento e às vezes vai perecer de uma infecção grave, de uma cárie grande que vai lesar e eventualmente perder até o segundo molar associado, ou um cisto, um tumor, uma formação patológica ali que pode comprometer a saúde a longo prazo desse paciente. Então, nós temos aqui imagens tomográficas, cortes parasagitais, que ao meu ver são os melhores cortes para que a gente delimite exatamente qual que é a posição desse nervo, mostrando a relação da coroa do dente com o nervo. Vemos que a coroa está bastante... temos uma margem de segurança grande em relação à coroa com o nervo. Nós temos raízes que estão muito próximas e quanto mais apical, percebam, mais próximo fica. As raízes estão aqui no terço médio das raízes, a gente vê uma proximidade. Aqui no terço mais apical nós vemos que ele está praticamente no nível das raízes, e lá no ápice final o nervo está até um pouquinho mais alto. O que isso me diz? Me diz a exata posição do nervo. Esse nervo está por lingual, porque vemos aqui a ascendência da linha oblíqua externa, linha amiloióidea, então percebemos que o nervo está mais por lingual em relação ao dente. Isso é muito importante, porque o nosso acesso é por vestibular. Então, a partir do momento que eu tenho um acesso por vestibular e o nervo está por lingual,
eu tenho uma margem de segurança que é o próprio dente. Ou seja, se eu não transpor o limite do dente, provavelmente eu não vou ter uma lesão iatrogênica a esse nervo. Não vou passar uma broca ali, eu não vou introduzir uma alavanca mais profundamente e provavelmente eu tenho aí um dente removido sem lesão à estrutura do nervo. Outra coisa muito importante é a gente entender qual que é o eixo de remoção do dente. Talvez esse seja um dos slides, dos temas mais importantes para a gente compreender qual vai ser o movimento cirúrgico que eu vou fazer, né? Percebam, gente, que eu tenho, nesse dente aqui que a gente está planejando, uma angulação paralingual, uma leve inclinação paralingual desse dente. Então, no sentido antero-posterior, ou seja, de trás para frente, esse dente está mesio-angulado. Porém, no sentido laterolateral, ele está no sentido ocluso-lingual, ou seja, o eixo de saída dele desse alvéolo, o eixo de saída dele do alvéolo é mais paralingual do que para vestibular. Ou seja, não adianta eu estar trabalhando com uma alavanca, tentando trazer esse dente como um todo, né, para vestibular, porque ele não vai sair. O eixo de saída dele é paralingual. E vocês acham que um eixo de saída paralingual é um eixo seguro? Entendendo a anatomia, entendendo os tecidos nobres que nós temos, principalmente o nervo lingual muito próximo, né? A dificuldade que a gente tem de fazer uma remoção óssea por lingual, tanto de acesso cirúrgico, quanto de proteção da estrutura anatômica nobre, principalmente o nervo lingual. Ou seja, é um dente que provavelmente eu tenha que fazer uma odontosecção. Eu já entendo isso antes da cirurgia. Eu planejo isso antes da cirurgia. Mas antes da odontosecção eu não posso pensar em deixar de pensar num acesso cirúrgico viável, um acesso cirúrgico amplo. E depois do acesso cirúrgico amplo eu preciso pensar na remoção óssea. Eu preciso de uma boa ostectomia, uma boa liberação, uma boa visualização. Vamos entender a anestesia. Eu tenho muitos pacientes, muitos colegas que reclamam que têm dificuldade na anestesia. Né? Depois de tempo, às vezes, trabalhando, fala, poxa, mas siso é complicado porque eu estou no meio do procedimento, o paciente tem dor. Aí a gente vai visualizar, às vezes, tem uma dificuldade técnica com relação à execução do bloqueio. A gente sempre utiliza para terceiro molar bloqueio do nervo alveolar inferior. A gente não faz esse dente com infiltração. A região tem uma densidade muito grande. Por mais que você utilize ali uma articaína, que é o anestésico que tem melhor perfusão óssea, você vai ter dificuldade de anestesia. Né? Existem artigos, trabalhos na literatura que endossam, né, a possibilidade da articaína nas infiltrativas, mas a gente não pode dispensar, mesmo usando a articaína, e eu adoro a articaína, é o meu anestésico de uso, a gente dispensar o bloqueio do nervo alveolar inferior com uma boa complementação do nervo bucal. A gente infiltra bastante na região vestibular para que o nervo bucal esteja muito bem anestesiado e esse paciente não tenha dor e nem sangramento na região do tecido mole vestibular. E aqui a gente visualiza um bom acesso cirúrgico. O bom acesso cirúrgico, ele vai sempre ser levemente mais vestibular na minha incisão distal, porque se eu levar a incisão muito lá para posterior, eu vou ter riscos de lesar nervo lingual, né? Eu posso fazer aí uma iatrogenia importante. E eu preciso de uma boa visualização de toda a tábua óssea vestibular, toda essa minha linha oblíqua externa e determinar exatamente o ponto de visualização que eu tenho da coroa desse dente. Afinal de contas, é um dente que não está abaixo da linha cervical do segundo molar, ou seja, é um dente que eu consigo já visualizar o comecinho da coroa dele para guiar, o que eu acho o mais importante do procedimento, a minha ostectomia, que é a minha remoção de osso. Não adianta eu tentar tirar um dente como esse, eu tentar cortar um dente como esse sem uma boa remoção de osso. E é onde eu vejo que os colegas têm maior dificuldade. A dúvida é, onde que eu removo, quanto osso eu removo, até que nível que eu desço a minha broca. E o nível que eu acredito que seja o melhor, o mais indicado é abaixo da linha amelocementária. Se eu não tirar osso até pelo menos abaixo da linha amelocementária, eu não vou conseguir uma
remoção da impacção óssea desse paciente, porque o equador protético do dente sempre vai determinar uma zona de impacção. Então, eu preciso abaixar o equador protético do dente, e em um dente que eu preciso fazer uma odontosecção, eu preciso passar da linha melossementária. Se eu não baixar da linha melossementária, minha ostectomia, como que eu vou visualizar o ponto ideal de fazer minha odontosecção? Então, não sejam econômicos, digamos assim, na ostectomia, porque ela vai possibilitar, além de remoção da impacção óssea, a gente também vai conseguir fazer uma adequada visualização das estruturas do dente para que eu possa fazer adequadamente as odontosecções. E com relação à odontosecção, gente, nós temos que entender exatamente onde que está o meu dente e quais são as estruturas anatômicas subjacentes a ele. Neste dente que estamos planejando, nós entendemos que em nível de coroa, nós temos uma relação de segurança muito grande em relação ao nervo. Ou seja, eu consigo cortar a coroa do meu dente com um risco muito pequeno de fazer uma lesão iatrogênica ao meu nervo alveolar inferior. Percebam que a minha odontosecção ela sempre vai ser aquém do término do dente. Eu nunca vou passar a broca e atravessar o meu dente com broca. Porque se eu atravessar o meu dente com broca, eu posso estar lesando estruturas anatômicas mais profundas. Então, eu sempre determino o meu nível máximo de odontosecção sempre vai ser aquém do término do dente. Quanto? 2, 3 milímetros que eu precise deixar. Para que eu vá e termine essa odontosecção com um instrumental, como uma alavanca, por exemplo, uma alavanca reta que todo mundo tem, eu utilizo essa alavanca para fazer com que o meu dente clive e eu tenha a remoção da coroa das raízes. Percebam que nesse caso aqui, somente a remoção, separar a coroa das raízes não foi o suficiente, porque a impacção era grande, a coroa estava voltada para a lingual. Eu precisei fazer uma secção em duas metades das coroas desse dente. Uma parte mesial e outra parte distal. Eu dividindo uma mesial e uma distal, eu consegui tirar as duas facilmente. Ou seja, eu submeti o paciente a pouca pressão de alavanca, que é extremamente desconfortável, mesmo com anestesia local, mesmo sedado. Passar por uma grande pressão de alavanca não é legal. E aí eu venho com a alavanca com bastante delicadeza, gentileza, removendo essas porçõezinhas em separado, fazendo com que elas saiam muito mais tranquilamente. Então, na secção da coroa, eu tenho uma relativa segurança. Se a gente for pensar na secção das raízes, eu tenho um cuidado com o nervo muito grande, porque a relação com o nervo, ela é maior. Eu tenho uma proximidade maior com o nervo. Ou seja, eu preciso tomar um cuidado para que essa broca não passe ali. E aí, essa secção das raízes é muito mais delicada. O que eu faço com uma secção muito mais delicada? Eu estou o tempo todo atento à ponta da minha fresa. Eu estou o tempo todo pensando em não extravasar o dente, passar o limite. Eu meço, eu faço as dimensões, as mensurações na tomografia computadorizada. Então eu não vou descuidar. E eu também não introduzo uma alavanca, um descolador, algo além do limite das raízes. Sempre aquém, sempre mais por vestibular nesse caso. Em seguida faço a remoção, a curetagem do capuz pericoronário, limpo bem a cavidade, irrigo, verifico se tem algum debris, se tem algum fragmento ósseo, para então a gente fazer a sutura. A sutura, geralmente a gente tem preferência por sutura de nylon, como a gente falou lá no Café com Cirurgia 1. A gente faz uma sutura, sempre iniciando ela na incisão relaxante. Veja que a gente faz uma incisão relaxante aqui antes da papila, entre o primeiro e segundo molar. Finaliza com uma sutura ali e depois faz uma sutura na região ali do terceiro molar propriamente dito, né? Pode ser uma sutura em X, pode ser uma sutura em colchoeiro. Colchoeiro é uma sutura que dá um pouquinho mais de tensão no retalho. E eu consigo um fechamento muito bom, fechamento por primeira intenção. Esse era um dente que estava impactado sobre o mucoso, então eu tenho tecido para fechar tranquilamente e o caso está solucionado.
Essa paciente tem tudo para evoluir muito bem, sem problemas associados. É muito importante a gente compreender ali que a paciente estava muito bem orientada. Então, por mais que tinha uma proximidade com o nervo, eu tomei todos os cuidados, eu orientei a paciente e falei assim, olha, existe uma possibilidade de uma parestesia, existe uma possibilidade de você ter aí uma alteração sensitiva, não se assusta se a anestesia demorar a voltar, provavelmente ela volte com o passar do tempo. Então, isso é muito bem descrito o paciente. A gente precisa entender a anatomia. Percebam que o grande foco meu é mostrar para vocês que cada dente tem alguma angulação, uma alteração em específico. E vamos falar um pouquinho mais da pergunta que eu tive a respeito da anquilose. A anquilose verdadeira em dentes permanentes ela é muito rara. A gente pegar a literatura, assim, além de ser um diagnóstico difícil de estabelecer, pode ser feitos testes de percussão, podem ser feitas avaliações de tomografia computadorizada, mas na maioria das vezes, anquilose não é um problema quando a gente está falando em dificuldade de remoção de sisos. A maioria das vezes a dificuldade está associada a uma hipercementose, a uma dilaceração de raízes, a um osso mais maduro, um osso que passou ali por uma alteração de mineralização, Às vezes você verifica aqueles pontos de hipermineralização óssea que podem denotar uma dificuldade cirúrgica. A gente tem ali, nos estudos que a gente fala sobre dificuldade de exodontia de terceiros molares, uma evidência muito fraca a respeito de anquilose, sabe? Geralmente o que costuma ser rotulado como anquilose, na verdade é outra coisa. Quando existe uma anquilose verdadeira, que é muito rara em terceiros molares, geralmente ela está associada a processos de trauma, principalmente em dentes anteriores, aí sim, imagino que você vai precisar lançar mão de maiores ostectomias, de um grau maior de odontosecção, às vezes não necessariamente o que estava planejado para todos os casos. Em alguns casos você tem que fazer uma entrada com broca no próprio dente, fazer uma remoção ali através de fresas mesmo, porque como a anquilose é um fenômeno de reabsorção por substituição, você acaba não tendo muito bem delimitado o que é dente, o que é tecido ósseo. Aquela fundição total do cemento com o tecido ósseo faz com que você não tenha muito parâmetro. Então, numa situação de anquilose real, mesmo que seja parcial, eu acredito que esses seriam os pontos aí para a gente apontar. Porém, reforço, eu sou muito cético em relação à anquilose em sisos. Eu acredito que não seja um grande preditor aí de dificuldade. Eu acredito que, na verdade, a anquilose é a maior desculpa para uma falha técnica que a gente tenha hoje aí no senso comum entre colegas da odontologia, tá bom? Com relação ao planejamento, sempre dentro do meu planejamento está o meu pós-operatório, orientações para o paciente, sempre eu passo, manejo dor com analgésicos, anti-inflamatórios, antibiótico, acompanho o paciente por 7, 14 dias, fico à disposição por mais tempo, porque esses casos aí eles podem necessitar de um pouquinho mais de atenção, como são procedimentos que envolvem um descolamento maior, envolvem uma remoção óssea mais severa. Esse paciente ele precisa de uma atenção aí por mais tempo. A recuperação dele geralmente é um pouquinho mais delicada, digamos assim. E temos perguntas no chat? Temos uma dúvida? Deixa eu responder aqui uma pergunta que veio lá na caixinha. Luana perguntou se o nervo está por vestibular. Quais são os meus cuidados? Luana, pergunta muito pertinente. Tá? Se o nervo está por vestibular, você precisa tomar um cuidado muito maior, porque todo o teu acesso é por vestibular. Então, a partir do momento que você tem um nervo por vestibular ao dente, você fica muito limitado. O meu cuidado com nervos, quando a gente tem um nervo por vestibular, é nunca baixar o nível da minha ostectomia, a ponto de chegar no nervo, e trabalhar com uma odontosecção também, sempre aquém. O meu cuidado vai ser o mesmo cuidado que eu tinha, de não aprofundar para lingual. Quando eu tenho o nervo por vestibular, eu tomo um cuidado de não
de não descer broca, alavanca, qualquer instrumental no sentido vertical. Eu acredito que é a maior dica que eu posso dar assim, em relação a nervo por vestibular. Quanto mais baixo você for no sentido vertical na vestibular, pior é a situação e provavelmente você vai ter uma dificuldade. Existem algumas alavancas especiais que elas têm uma angulação inversa. Então, ao invés de a alavanca ser uma angulação que você apoie ela na vestibular e empurre o dente para a lingual, existem alavancas que você tem uma angulação que você apoia ligeiramente mais para a lingual ou para as proximais e você traz o dente para frente, através para a vestibular. Então, talvez usar instrumentais alternativos seja uma opção relevante e interessante quando a gente tem um terceiro molar que está associado a um nervo por vestibular. Deixa eu ver se tem mais um. A Neuza, sou da área de técnica radiologia, são muitos relatos negativos de pacientes que tiveram muitos traumas na relação ao terceiro molar. Isso é muito verdade, Neuza. Diariamente a gente vê isso aí chegando pra gente. Os traumas, eles estão relacionados principalmente à falha no planejamento. A partir do momento que você não planeja a tua cirurgia, você não sabe exatamente o que você vai fazer com o paciente na cadeira, vem os achismos, vem o momento que você está tentando improvisar. O maior erro do cirurgião dentista que faz extração de terceiros molares vamos abrir para ver o que vai dar. Eu vou, descolo, eu acho que tá bom, vou colocar uma alavanquinha aqui, não tá vindo, putz, por que será? Sem estudar o caso antes, sem entender as angulações necessárias, sem entender as impacções, onde vai ter que remover osso, em que momento que eu vou ter que cortar o dente, E quando a gente tem um dente, eu já sei exatamente o que ele vai precisar. É muito, muito, muito difícil eu precisar improvisar, porque o planejamento já foi feito. Eu já sei que eu preciso seccionar o dente, eu sei que eu preciso remover a coroa. Esse dente eu não preciso remover a coroa, eu removo parcialmente, um slice e já vai ser o suficiente. Alguns dentes eu sei que eu preciso já fazer uma remoção das raízes em 2 partes, outros eu já não. Então o planejamento é a chave do sucesso. A partir do momento que a gente não planeja, eu vou ter sustos ali, imprevistos. Camila Botelho perguntou, você não faz exo de siso impactado sem tomo? Depende, seria muito legal eu falar para vocês, o correto seria tomo para todos os casos. Sabemos que não é a realidade de muitos pacientes, sabemos que não o acesso às vezes é dificultoso, então em algumas situações, quando eu tenho fatores radiográficos, de panorâmica principalmente, que me dão aí uma certa segurança, eu faço o procedimento sem tomografia. Porém, o meu sonho dourado era que todos os pacientes já chegassem para mim com uma tomografia ou que tivesse a disponibilidade ágil de uma tomografia em todas as situações. Por quê? A tomografia ela mostra a angulação do dente, ela mostra quanto de osso que eu tenho em relação à vestibular, em relação à lingual, qual que é a proximidade real desse dente com as estruturas anatômicas. Então, com a tomografia eu não tenho susto. Eu consigo planejar muito melhor, sem chance de lançar mão de improvisos, através da tomografia. É muito difícil eu fazer um planejamento 100% em cada detalhe, só com uma radiografia panorâmica. Então, eu acho que a tomografia é um exame indispensável para que você consiga fazer esse planejamento que a gente fez aqui hoje. Só com a radiografia, ainda tem alguns detalhes que podem ficar ali para resolver na hora. E é aí que mora os sustos, os imprevistos, as coisas que a gente quer evitar geralmente, Pedrão, me deu parabéns, obrigado meu irmão, obrigado mesmo, Pedro, meu parceiro de curso de terceiros molares lá em Guarapuava. Lá já treinamos muita gente, Pedrão? Muita gente saiu bem de lá. Em caso de algum tipo de lesão ao nervo alveolar inferior, mesmo que pequeno, quais os tratamentos podemos lançar mão? Excelente pergunta, Rafael. As lesões de nervo alveolar inferior, em geral, elas são tempo dependente. Elas demoram um tempo para que elas possam voltar à naturalidade. Então, alguns pacientes têm lesões pequenas de inflamação, uma alteração temporária ali por conta de uma compressão, e questão de poucos dias, mesmo sem nenhum tratamento, volta ao normal. Porém, quando eu diagnostico uma lesão de nervo alveolar inferior já relacionada à cirurgia,
Meu protocolo é diminuir a inflamação, então uso de corticoides, dexametasona, por alguns dias, né? Geralmente uma semana é o suficiente. Também laser terapia de baixa intensidade e trabalhos mostram bons resultados com acupuntura. Eu acredito que esse aí o que a gente tem, são um leque de procedimentos que estão mais à nossa disposição, que são passíveis de nós fazermos prescrições e acompanhamento dos pacientes. Uma periapical bem angulada ajuda mais que a panorâmica. Olha, existe a técnica de Parma, existem algumas dissociações que podem ser feitas com a periapical, né? Muito bem colocado. Porém, eu acho que com o que a gente tem hoje de tecnologia, né, a respeito, eu acho que a tomografia tá em alta, né? Obviamente a tomografia é bem mais justificada, mas assim, se a gente pegar na literatura ou quadros em que não tem acesso mesmo à tomografia, existem esforços de posicionamento de película, de angulação do feixe, que podem trazer imagens assim diante de um operador experiente, que nos dão aí uma noção, às vezes, da posição vestíbulo-lingual, alguma relação um pouquinho mais fiel ali da relação desse dente sem tanta sobreposição. Né? Porém, é bem difícil de realizar. São poucos pacientes que toleram o filme lá na região do terceiro molar. Pouquíssimos. Né? A gente tem que ter um paciente com um fundo de vestíbulo muito amplo, né? Com uma região da linha milioide ali, de inserção muscular muito baixa, para que eu consiga colocar uma periapical ali com conforto para o paciente. Então, eu particularmente não é a minha prática, né? Então prefiro não submeter o paciente e às vezes trabalhar só apenas com a panorâmica mesmo. Minha pergunta lá em cima, Dr. Charles. Opa, vamos lá para cima. Ah, deve estar na... Tem uma pergunta que está no chat que não está aqui. Provavelmente você entrou depois, deve ter saído um pouquinho da live. Né? Deixa eu passar aqui para você. Puxa lá para cima para achar a pergunta. Mantenha focado aí. Achei. Doutor, podemos bloquear o NAI com orticaína? E você pode me falar sobre riscos de hemorragia? Este é sempre meu grande medo cirúrgico. Perfeito, perfeito. Sim, podemos bloquear o NAI com articaína. Eu faço isso de rotina aqui no consultório. Não utilizo outro anestésico. Porém, a literatura nos traz que a articaína, por ter uma concentração de 4%, existe uma possibilidade de neurotoxicidade, por conta da concentração do anestésico. Ela tem uma maior perfusão óssea e no bloqueio do nervo alveolar inferior, pela técnica, a gente já tem uma chance de parestesia do NAI, de lesão ao NAI. Porque o fato de você chegar com a agulha muito próxima ali do forame mandibular, para deposição do anestésico, faz com que, se você for premiado ali com uma agulhada, ali, uma lesão no nervo, você pode ter uma alteração. O que a gente tem de recomendação? Sempre utilizar agulhas novas, nunca reutilizar agulhas. A partir do momento que você toca uma agulha no osso, ela pode ter uma pontinha dela fazer como se fosse um microanzol e isso aumentar suas chances de lesão ao nervo. E tomando esses cuidados técnicos, a gente vai ter aí uma chance mínima de lesão ao nervo alveolar inferior. E eu acredito que assim, dispensar articaína por conta desse risco não justifica, porque a articaína é um excelente anestésico. Ela vai te dar uma anestesia profunda, ela vai te dar uma segurança no procedimento. E com relação a hemorragias, cuidado que a gente tem, avaliação tomográfica para verificar se você não tem ali um ramo da artéria, ali, a gente chama de artéria retromolar, né, que ao meu ver, é um grande risco de hemorragias nessa região, e cuidar na incisão, fazer uma incisão bem por vestibular, uma incisão de retalho fino, tocando em osso, evitando incisões ali que vão para a região mais posterior, no retromolar, e as manobras hemostáticas locais, né, utilizar anestésico com vasoconstritor, utilizar um soro, uma irrigação de soro gelado, fazer com que o paciente esteja sempre numa pressão controlada e, obviamente, numa anamnese, cuidar para que a gente não atenda pacientes com discrasias sanguíneas, né? Pacientes que tenham saúde ali e potencial de coagulação elevado. Deixa eu ver.
Perfeito. Imagina, Neuza. Tá respondido. Obrigado pela participação, gente. Então, usem articaína. Se tem um recado que eu posso dar para vocês, usem articaína sem medo. A articaína é um excelente anestésico. Não caiam nos mitos assim que a gente tem a respeito, né? Porque existe trabalho científico mostrando a segurança da articaína, o fato de você poder usar ela e entregar uma cirurgia mais controlada, com menos dor. Então, eu uso a articaína 100% dos casos há mais de 5 anos. Eu dispenso qualquer outro anestésio. Para bloqueio, para infiltração. Eu deixo aí uma lidocaína para uma situação específica, né? Pacientes que eu não posso usar articaína, mas é o meu anestésico cirúrgico, sem dúvida alguma. Isso traz bons resultados. Depois que eu comecei a utilizar articaína em 100% dos casos, eu tenho menor índice de sangramento, pacientes com controle de dor muito melhor. Eu consigo fazer uma cirurgia de 4 sisos com uma quantidade de tubetes razoável, 5, no máximo 6 tubetes por paciente. Todos os pacientes saudáveis, todos os pacientes que toleram essa dose. Ela não é feita de imediato, ela sempre é instalada aos poucos, pela técnica correta, cuidando para não ter aspiração endovenosa. Então, eu acho um anestésico muito seguro. Vocês não precisam ter medo da articaína, não. Deixa eu ver, mais uma pergunta da caixinha. Quando vejo um dente muito próximo da base, tenho medo de fratura de mandíbula. Gente, fratura de mandíbula... Quem é da bucomaxilo já viu fratura de mandíbula, né? Ela só acontece quando você implica muita força. Você não vai fraturar a mandíbula se você não depositar muita força num ponto que você podia ter removido essa impacção e fazer com que a tua alavanca seja feita com muito mais gentileza. Né? O teu procedimento ali de instalar uma alavanca, criar um ponto de apoio e levantar o dente, ser muito mais brando, a gente não ter ali grandes forças liberadas. Existem mandíbulas que têm uma tendência à fratura maior, seja por uma anatomia mais fina ou uma doença, às vezes um cisto, uma lesão, e isso aumenta o risco, mas em regra geral, na maioria dos casos que a gente vê fraturas de mandíbula por acidentes, durante a extração, é porque o profissional não fez uma boa remoção óssea previamente, não fez uma remoção da coroa para fragilizar o dente, para facilitar a remoção, não seguiu técnica correta. A partir do momento que a gente planeja o passo a passo e executa, você não vai ter esses problemas. Ou minimizar muito a chance de ter. Gostei. Hoje o pessoal estava muito ativo, nas perguntas. Gostei mesmo, gente. Pessoal, esse é o Café com Cirurgia. Feito um sonho meu, realizar algo que entregasse para os colegas um pouquinho dessa nossa experiência, para melhorar a vida de vocês, para fazer com que no consultório vocês possam ter mais segurança, agregar valor aos seus procedimentos, se tornar referência na área da cirurgia. É possível que você se torne referência na área da cirurgia. Temos mais perguntas? Exatamente. A colega dividiu aí o de sabor. Fiz uma extração que parecia fácil. Achei que nem precisaria retirar o osso e fraturei a mandíbula. É isso aí, acontece. A partir do momento que a gente tenta fazer uma remoção do dente sem fazer a remoção óssea adequada, sem liberar bem, a gente vai se submeter a esses riscos, né? O que eu falo para os alunos? Se você está fazendo força, está errado. Existia um mito, um conceito de que você não pode, você tem que ter força para tirar um siso, né? Até falavam na faculdade, pessoal, vamos fazer força aí, a piazada da turma ali vai ter um pouco mais de facilidade, né? Nada tem que treinar aí para ter força no punho, para tirar o siso. Errado, né? A partir do momento que a gente implica força, a gente corre esses riscos. Obrigado por dividir aí a tua experiência. Chato, né? Mas sorte que você já está no caminho da bucomaxila aí, já resolve os próprios pepinos. Legal, ó. A Maiana Júlia, ela comentou sobre as brocas que a gente utiliza. Gente, quais são? Eu tenho 2 brocas para tirar siso. 2. E eu vou falar para vocês. Zecria, para mim, é lixo. Zecria, para mim, olha, eu tenho pavor dessa broca. Por que eu tenho pavor da broca Zecria? Ela é muito longa. E ela tem a ponta mais fina. Ou seja, ela tem uma chance de quebrar maior. Então,
se existem colegas que trabalham com Zecria muito bem, dominaram a técnica e têm segurança para trazer, ótimo. Porém, na minha mão não funciona. Por quê? Eu já tive acidentes com Zecria, né, e criei essa ideia. Tirei Zecria da minha rotina. Ah, mas é boa porque ela corta bem? Corta, sem dúvida nenhuma. Da mesma forma que uma 702 também corta. Uma 701 também corta. Mas a minha rotina é uma broca 702 cirúrgica, né, para fazer o corte do dente, né, as odontossecções, e uma broca esférica multilaminada, tamanho 8, para fazer a ostectomia. Essas são as brocas que eu utilizo. Eu posso lançar mão em algumas situações específicas de uma broca 701, por exemplo, para fazer uma odontosecção mais delicada, para separar duas raízes muito finas, posso. Mas a 702 geralmente ela dá conta da maioria das odontosecções, né? Aço cirúrgico. Você pode utilizar tanto em alta rotação quanto em peça de mão. Se você tiver um motor elétrico, uma peça ali, eventualmente uma multiplicadora cirúrgica, você vai ter aí a possibilidade de usar numa peça de mão também. Agora, se você trabalha com pneumático, né, uma alta rotação, você utiliza essas fresas em alta rotação, tranquilamente. Tá bom? A Paloma, nossa aluna, sobre anestésicos, é contraindicado o uso de articaína para alérgicos a camarão por conter sulfito? Boa pergunta, Paloma. Nunca achei essa associação aí, né? A gente tem o histórico de alergia a sulfitos, porém, eu já atendi pacientes alérgicos a camarão com tranquilidade e nenhum deles teve problema com relação aos sulfitos, né, que é o conservante dos anestésicos. Tem uma grande amiga minha que é alérgica a camarão, né, e nunca tivemos esse problema. Mas vamos ver se... até fiquei curioso, vou pesquisar na literatura para ver se existe algum artigo, alguma coisa de um caso a respeito da alergia, associação da alergia a camarão com o anestésico, né? O anestésico com vasoconstritor em geral, né? Não somente a articaína, porque os sulfitos eles estão presentes em todos os anestésicos com vasoconstritor, não apenas na articaína. Então, a articaína por articaína não seria o problema, né? Deixa eu ver aqui mais. Isso aí. Mas estamos chegando ao final, tá, pessoal? Quem tiver dúvidas, a partir de agora, manda direto no direct. Vai ser um prazer respondê-las, né, e compartilhar ela na próxima live. Estaremos juntos novamente, né, na próxima semana. Mais um Café com Cirurgia. Esse Café com Cirurgia vai ser um pouquinho diferente, vai ser um programa um pouquinho mais curto e eu vou falar um pouquinho sobre liberdade de tempo. O quanto você, a partir do momento que você domina a técnica cirúrgica, você se torna uma referência numa área, você tem o prazer de trabalhar apenas com uma especialidade ou com um procedimento específico, você consegue agregar valor aos seus procedimentos, você consegue se posicionar, cobrar melhor e, na prática, atender menos pacientes recebendo a mesma coisa, né? Você tem uma possibilidade, você não precisa ter uma agenda cheia de procedimentos, trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite, atendendo um atrás do outro. Você consegue atender com qualidade, você consegue receber um paciente, planejar o caso, espelhar, mostrar uma tomografia, mostrar o porquê que o caso dele é complexo, executar esse procedimento com muito mais calma, com tranquilidade. Tem procedimento preciso que eu tiro amanhã para atender, né? Tiro amanhã porque eu posso ofertar tudo que eu tenho de melhor para aquele paciente. Eu recebo ele com calma, eu executo o passo a passo adequadamente, muito brevemente, dispenso o paciente e aí tenho a possibilidade até de tomar um café com a família, explicar como que vai ser o pós-operatório. É isso que eu quero passar para vocês, porque isso é o que diferencia vocês do mercado. Olho no olho, atenção, carinho e confiança dos familiares e dos pacientes no teu trabalho, porque eles sabendo que está em boas mãos. É isso. Esse é o meu objetivo, tá joia? Muito obrigado, gente, por toda a participação de vocês, por interagir com a gente. Hoje foi uma excelente live, foi uma excelente conversa que eu tive com vocês. Sigo aqui no Instagram para mais dúvidas e esse foi o Café com Cirurgia 4, ansioso pelo Café com Cirurgia 5, onde a gente vai contar um pouquinho dessa rotina para vocês. Tá joia? Um grande abraço, pessoal.